Sejam muito bem-vindos ao canal Truth React, eu sou o Truth e hoje vamos ver aqui as reações dos cruzeirenses do empate no jogo de ontem contra o Mirassol, 1 a 1. O Cruzeiro saiu na frente aí, mas o Mirassol buscou empate. Vamos ver aí o pós-jogo aí, o que eles têm a dizer sobre esse jogo, né? Que alguns acham aí que o Cruzeiro merecia ter vencido, outros acham que não, enfim. Antes de tudo, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal e bora para as reações aí. Os detalhes, como por exemplo, ter que fazer 3, 4 mudanças do time, pela ausência do William, do Romero, do Christian e do Kaique. O Jonathan Jesus foi o escolhido ali para jogar na lateral direita e o Eduardo para compor ali pelo lado direito, no lugar do Christian. Cauã Prats tranquilo, no lugar do Kaique, já era uma muito desfalque, né? Todo mundo tá sofrendo com desfalque. Chamou a atenção, primeira coisa, esse calendário aqui do Brasil tem que mudar. Cruzeiro, ou pelo menos que o VAR fosse chamado ali para que tivesse uma revisão, porque nós já tivemos um gol anulado por um toque muito mais sutil na mão do Wanderson, e ali o cara realmente bateu o braço, o árbitro não chamou, esse é um ponto. Outra coisa, mais uma arbitragem péssima. Inclusive, esse mesmo lance, o gol do Corinthians foi anulado, não foi? Sabe, sem critério, sem se é o lance que ele tá falando aí, lance bem parecido, não sei, quer dizer nada. Poder dar o cartão, ponto. Falei do pênalti, que poderia ter marcado, falei da arbitragem, mas eu quero falar o principal aqui agora. O principal no jogo de hoje. O elenco estava muito mexido, estava. O Cruzeiro com um zagueiro improvisado na direita, tudo bem, sem problema nenhum. Eu já imaginei, quando eu vi a escalação, que o time hoje estaria mais pesado. Porque você tem um Eduardo jogando ali, aberto pela direita, onde é que tinha o Christian, que é uma correria absurda. E no lugar do Romero, que entrou foi o Wallace. Tá? Entrou o Wallace, que também é um jogador mais pesado. E o Cruzeiro demonstrou isso em campo. Um futebol pobre, embora tenha feito ali o primeiro gol com 4 minutos, mas o futebol pobre, muita dificuldade na criação, e especialmente por ter esses jogadores mais pesados, a transição do Cruzeiro estava um pouco mais lenta. Enfim, ainda assim, o Cruzeiro conseguiu fazer 1 a 0. Agora, eu quero entender, ô Leonardo Jardim, do fundo do coração, na sua cabeça, no seu esquema tático, na sua forma de enxergar o futebol, quando que, por mais que sejam características diferentes, você insistiu com o Marquinhos, até o torcedor tomar birra do Marquinhos. Aí agora começa a entrar o Lautaro. E aonde fica o Gabigol nisso tudo, Jardim? Porque aí você começa a se expor. Eu dei um exemplo. Esse é o problema de você ter um Gabigol hoje no seu elenco, né? Do time titular pro jogo de tipo, hoje. O cara não entrar, né? O Jardim fez mais 2 alterações com a bola rolando. Então 6. E ele poderia fazer mais 3 mexidas ainda se ele quisesse. Daria um total ali de 9 mudanças no time. E nenhuma dessas 6 que foram que aconteceu, o Gabigol entrou. Ou seja, hoje o Marquinhos entra, o Gabigol não entra. O Lautaro entra, o Gabigol não entra. Ou seja, a impressão que passa muitas vezes é que o Gabigol é reserva do reserva. E aí, essa culpa, ou sei lá, essa cobrança, ela vai começar a virar para cima do Jardim. Porque o elenco do Cruzeiro já é limitado. As peças do banco de reserva não tem aquela qualidade toda. Agora, se o Gabigol perder pro Marquinhos, perder pro Lautaro, aí ele vai empatar com quem? Ah, mas o Lautaro é um velocista, joga aberto. Ah, o Marquinhos também. Cara, só que esses jogadores, quando entram, eles não contribuem. Eles não contribuem ofensivamente, da mesma forma que não contribuem ali na criação das jogadas e tal. E aí fica uma troca de 6 por meia dúzia e o futebol continua da mesma maneira. Então, eu acho que o Jardim tem que rever algumas coisas aí. Ele tá sangrando os caras até a última gota de suor, de energia, segurando, e quando mexe, muitas vezes mexe mal. Então, o resultado... Um esquema diferente para evitar que o Mirassol se criasse e gostasse do jogo como gostou. E por isso que eu tô dizendo aqui, olha... Mas o Mirassol tá embaçando, injusto. cara. Como é que pega esse pouco material humano assim que o Mirassol tem e faz os resultados que eles fazem? Qual que é o segredo? É o técnico? Não sei. Se pegar esse mesmo time do Mirassol, botar a camisa do Corinthians aí, eles é rebaixado hoje. No mesmo momento. Pro Mirassol. Merecia ter perdido o jogo. O Cruzeiro. Jardim segue teimoso. Porque é econômico nas alterações, nas substituições, e hoje foi de uma incoerência fora do comum. E ultrapassou até os limites ao abrir mão de um Gabigol entrar no jogo para colocar e querer ressuscitar o Lautaro Dias, que se ficar 100 anos no Cruzeiro não vai resolver
como não resolveu até hoje, não vai acontecer milagre com ele tendo novas oportunidades. Teve chance, mais chance de emprestar, de negociar, mas o Cruzeiro tem aí o seu desejo, as suas reivindicações, Aceito hoje, e hein, acabou não Lautaro. acertando a saída desse jogador da Toca da Raposa, que não acrescenta definitivamente nada. Incoerência porque você tem um Wallace, escala o Wallace, tendo o Japa. Tudo bem, começou com o Wallace, já tinha pregado. Sentiu muito pela falta de 4 jogadores ali, principalmente as laterais. Aí você entra um Wallace no lugar do Romero, que estava voando. O Wallace precisa ainda mostrar alguma coisa, ainda não mostrou. E também a falta do Christian, que é o motorzinho dessa equipe do Cruzeiro. Então, o Cruzeiro sentiu sim, não tenho dúvida disso. Agora, começou bem, fez o gol, teve um pênalti que não marcaram, né? Mas na sequência o Cruzeiro faz o gol. Mas independente disso, a gente sabe das dificuldades que o Cruzeiro tem, desse time tem, mesmo com todos os jogadores. No segundo tempo, normalmente esse time morre. Mas hoje sentiu mais ainda pela falta deles, esses jogadores aí. Então, foi um resultado que, vamos dizer assim, deu pro gasto. O resultado em si não foi ruim, tá? O Cruzeiro consegue um ponto num lugar onde ninguém basicamente vence. Aliás, ninguém basicamente não. Ninguém venceu. Ninguém venceu até o momento. Após embaçado. rodadas do Campeonato Mirassol Brasileiro, apesar em da equipe do Mirasolândia. Mirassol, ter jogos É a menos embaçado. em relação ao Cruzeiro, principalmente. São 2 jogos a menos em relação ao Cruzeiro. Então acaba que o resultado em si ele não é o que preocupa, né? O que preocupa é a queda vertiginosa da equipe quando perde o seu time titular. A gente está falando aqui de 4 trocas, né, da equipe principal em relação a essa de hoje, por motivo de lesão, por motivo de suspensão, enfim, não jogaram os 2 laterais, nem, entre aspas, né, Wagner / William, e no lado esquerdo, no caso, o Cauã Prates. No meio campo entrou o Wallace na vaga do Romero, e na meia direita o Christian, que é o jogador mais importante taticamente desse time, ficou de fora, e quem entrou na sua vaga foi o Eduardo, né? Então o Cruzeiro ele joga com o Wallace preso, o Lucas Silva de segundo volante e o Eduardo aberto pelo lado direito, com o Wanderson aberto pelo lado esquerdo. E deu certo durante 15 minutos, né? Essa formação do Cruzeiro, que é uma formação que a gente já está acostumado, Bem lenta, né? deu certo durante os primeiros 15 minutos de jogo. O Eduardo, eu gosto do Eduardo, mas O é Cruzeiro faz o muito gol ali, lento. Jorge, 4 minutos, aliás, uma Pra jogar ótima aberto. partida do Matheus Pereira para variar, mas no segundo tempo, aliás, boa parte do primeiro e no segundo tempo, o Cruzeiro assistiu o Mirassol jogar. O Cruzeiro basicamente jogou no seu campo de defesa, o tempo todo no seu campo de defesa, não tinha contra-ataque, os jogadores de ataque não estavam conseguindo puxar esse contra-ataque, o Cruzeiro não tinha profundidade, perdão, viu, Milton? Com as suas laterais, por motivos óbvios, é um time que não tinha lateral, né? Então o Cruzeiro ele teve muita dificuldade e acaba que esse resultado de 1-1 é justo para o Cruzeiro e muito injusto para a equipe do Mirassol, que conseguiu empate no segundo tempo com o Negueba, aliás, um belo gol. Acho que ali faltou o bote do Wallace, mas ele estava amarelado. Vai continuar fazendo o resto da vida, e como sempre foi. Desde 74 para cá, nós vamos lembrar do maior roubo da história do Cruzeiro, do futebol brasileiro. Foi no Maracanã, Cruzeiro e Vasco. Eu lembro, Então, no melhor não roubo. falar nada, não, porque é o seguinte, Cruzeiro e Cruzeiro, Corinthians. quando ganha, Copa do Brasil. Eu é lembro. contra tudo e contra todos, então tem Gol do que Pedrinho. parar de esquecer a Eu arbitragem, lembro. fazer a nossa parte. Enquanto isso, é gol anulado dentro do Mineirão, é pênalti absurdamente não tio. marcado contra o Mirassol, contra o próprio CRB, é um cara sendo expulso sem cometer falta no primeiro tempo, é um pênalti não marcado contra o Atlético Mineiro, é um jogo contra o Vitória que não deveria ter acontecido, que o Cruzeiro ali poderia ter sido líder antes da parada. Você entendeu, Adriano? Por que o Big fica aqui com esse microfonezinho na mão, das antigas aqui, um presente que eu ganhei da turma lá no Cruzeiro, tentando fazer todos os dias a mesma coisa? É para sair do mais do mesmo. Nós ficamos a vida inteira por conta de Tatiaia, de Inconfidência, de Rede Globo, falar só o que eles querem, e agora que nós temos possibilidade de combater isso, tem que ficar calado. Você
entendeu? Adriano e demais que concordam com o Adriano, faz parte também. Bom, galera, isso aí foram as reações aí dos cruzeirenses ao empate contra o Mirassol. Igual uns falaram aí, uns acharam bom resultado, outros acharam que não foi bom. E é isso, né? Dê seu like, dê seu comentário, se inscreva no canal. Comenta, compartilha, me ajuda, por favor. E é isso.